Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Carlos e na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente cria o efeito, de objetos gigantes no Photoshop. Essa é uma aula especial, pois eu estou trazendo essa aula para o evento, dos inscritos aqui no canal, onde eu vou analisar a fotografia, as montagens que vocês vão fazer em relação à criatividade. Eu não sei como que vocês vão fazer, qual elemento que vocês vão pegar pequenininho e deixar gigante no Photoshop, mas com essa aula eu tenho certeza que vocês vão conseguir criar qualquer tipo de montagem que tenha que colocar um elemento mais gigante no Photoshop, beleza? Então vem comigo nessa aula. Aqui galera, eu tenho já uma paisagem, e o que eu tive de ideia aqui, Eu vou jogar na tela para vocês agora, rapidinho, o resultado final, para vocês entenderem o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, beleza? Então eu tenho aqui a paisagem, e eu tenho aqui uma latinha de Coca-Cola, tenho aqui um raio de luz. Todas essas imagens aqui eu vou disponibilizar para vocês, beleza, galera? Então tem aqui um rapaz, E a minha ideia seria o quê? Colocar aqui meio que abandonado, no meio da natureza, uma lata de Coca-Cola com um rapaz em cima dela. Então vocês conseguem perceber que a lata é gigante pelo fato do rapaz estar em cima dela. Então só a latinha aqui é grande, talvez não passaria tanta impressão de que é gigante a lata, pelo fato de que poderia ser uma fotografia macro, com a lente ali, bem próxima, então não passaria tanta impressão. Então por isso que eu quis colocar o rapaz em cima dela. Essa latinha aqui eu pesquisei no Google, ok, galera? Então eu botei lá, lata de Coca-Cola PNG, então ela já tá até com fundo recortado e tudo mais. O rapaz aqui eu peguei, a imagem no Unsplash, que é esse site aqui, ó, unsplash.com, e eu já até recortei ele aqui para adiantar a nossa aula, então ele já tá no fundo transparente também, beleza? Então aqui a gente tem o nosso fundo, O que eu vou fazer? Eu vou puxar, a minha latinha para cá, dessa forma, e eu vou girar ela dessa forma aqui, ó. Mais ou menos desse jeito aqui. Vou colocar mais ou menos aqui, ó. Aí eu vou aumentar ela na proporção. Tem que tomar muito cuidado para não fazer isso aqui, ó, galera. Aumentar ela meio que desse jeito, ó. Você não mexendo, não respeitando a proporção. Então eu vou aumentar na proporção, mais ou menos aqui desse tamanho. Acho que vai ficar ok. Acho que já fica interessante. Vou botar o meu alvozinho pra cá e vou dar uma leve girada para parecer que ela tá bem caída pra cá assim, ó. Beleza? Acho que fica interessante, Ok, vou criar uma máscara nela e eu vou apagar, ó. Pode ver que tem tipo que uma linhazinha aqui, ó. Tá vendo? Das árvores mais escuras para clara, eu vou colocar como se ela estivesse atrás dessas árvores um pouquinho mais escuras. Então, ó, aqui na minha máscara, com um pincel na cor preta e o fluxo, posso colocar aqui uns 10% mais ou menos, e eu vou ir apagando só essa parte aqui de baixo, ó, assim, ó. Tá vendo? Ó, vou passando aqui, para poder ela mesclar um pouquinho mais com o cenário, ó. Tá vendo? Ok, eu acredito que já fica interessante dessa forma, então não fica aquele negócio, mostrando totalmente a forma dela. Feito isso, galera, eu já posso trazer até o meu rapaz para cá, ó. Então eu recortei ele usando a técnica da Pen Tool, a caneta, Então, ó, eu vim criando os pontos, ó, criei o ponto aqui, vim fazendo com bastante calma e eu fui recortando ele até chegar nesse resultado aqui. Então, use sempre a Pen Tool, a caneta, para vocês recortarem os elementos de vocês, que eu acho que sempre vai ficar mais interessante. Mas vocês podem tentar também, ó, aqui pela técnica de seleção de objeto, ou selecionar assunto. Então eu dou o Ctrl J aqui, venho aqui na ferramenta de seleção de objeto, selecionar assunto. O Photoshop vai detectar automaticamente qual é o assunto, tá vendo? Detectou aqui o nosso modelo e a pedra também. Então se eu criar aqui uma máscara, já vai fazer esse recorte quase que perfeito. Aí eu venho aqui com a Pen Tool, a caneta, faço uma seleção aqui só da pedra, ó, tirando um pouquinho aqui do tênis do rapaz, ó, dessa forma aqui, e eu faço só uma seleção aqui, ó, da pedra aqui, ó. Tá vendo? Cria aqui uma seleção, criar seleção, dou um OK e eu dou um Alt mais Delete para pintar de preto. Olha lá, já ficou já só o meu modelo. Beleza? Então vou fechar aqui e vou puxar aqui o meu modelo que já está recortado lá para minha imagem aqui embaixo, Eu vou diminuir ele um pouquinho para ficar na proporção e eu vou colocar ele aqui, ó, em cima dessa latinha de Coca-Cola. Então vou botar mais ou menos aqui assim. Acho que fica legal aqui assim, mais ou menos.
ok? E o que a gente vai fazer, galera? Aqui o pé dele, ele tá um pouco para fora, né, da latinha, como se estivesse já caindo para cá. A minha ideia é como se ele estivesse lá no centro da latinha, porque para cá já tá caindo. Então eu vou criar uma máscara, venho aqui no meu modelo com um pincel na cor preta, o fluxo pode ser em 10 mesmo, e eu vou começar, ó, a pintar até mostrar a forma aqui, ó, da latinha, tá vendo? Ó, dessa forma aqui. Aí eu volto pro branco aqui, com um pincel bem pequenininho próximo, ó, eu vou passando aqui assim, ó, tá vendo? Então vai parecer que ele tá lá em cima da latinha, então não tem problema cortar um pouquinho o pé dele, porque olhando de longe, olha lá, parece que ele tá em cima mesmo da latinha, beleza? Então eu vou deixar mais ou menos aqui. E o que eu vou fazer aqui também, galera? Eu vou trocar o céu dessa imagem, que eu acho que meio que pôr do sol vai ficar mais interessante. Então eu vou dar um Ctrl J no fundo, ok? Eu venho aqui em editar, substituição do céu. E eu vou colocar esse fundo, acho que esse fundo já tá interessante, talvez, né? O Photoshop já coloca aqui por padrão, tá vendo? Tem outros fundos aqui, Sunset, ó. Mas o fundo que eu escolhi foi esse aqui, ó. Cadê? Esse aqui, tá vendo, ó? Então, ó, tem esse aqui, olha lá como que fica na foto, tá vendo? Esse aqui, eu gostei muito desse aqui porque eu pretendo colocar um raio de sol aqui com um overlay, né? Então a nuvem, tá vendo? A luz tá batendo, ó, tá vindo daqui batendo na nuvem. E se você observar aqui na latinha, eu vou ter que criar uma sombra. Então eu quero criar a sombra pra cá, porque o sol tá pra cá, tá vendo? Tá batendo na nuvem, ó, aqui, ó. Olha a luz como que bate na nuvem. Então tá pra cá e eu vou criar uma sombra pra cá, beleza? Então acho que vai ficar mais interessante. Então aqui... no Sunset, aqui no céu, vou aumentar só um pouquinho a temperatura. Desse jeito aqui. Acho que pode ser até menos um pouquinho. Acho que eu nem vou aumentar, galera, senão vai ficar muito amarelado. Vou deixar mais ou menos aqui no meio mesmo. E vou aumentar só um pouquinho o brilho. Ó, desse jeito, ó, para dar um destaque ainda maior no céu. Aqui no ajuste de cor, vou aumentar um pouquinho para a cor pegar um pouquinho no cenário. Ok? Então, dou um ok aqui. Beleza, já tenho já o meu céu, ó, antes... Opa, aqui ó, antes, depois, beleza? Já tem aqui o céu. Aí eu vou vir aqui, a latinha eu vou fechar, porque eu já coloquei a latinha lá. E eu tenho esse overlay aqui de raio de sol, tá vendo? Eu vou disponibilizar para vocês na descrição aqui desse vídeo, para vocês poderem fazer o download, ok? Então, ó, vou puxar para lá. Tá dessa forma, ó, vou jogar aqui para cima. Então tá aqui, tá desse jeito. O que eu faço aqui? Eu mudo de normal para divisão. Então, olha lá, eu criei aqui o meu raiozinho de sol. Aí eu dou um Ctrl T de tatu no teclado, atalho Ctrl mais T, clico com o botão direito e virar horizontalmente. Então, olha lá, o meu raio de sol veio pra cá, tá vendo? Então, eu vou arrastar ele um pouquinho pra fora aqui e vou deixar mais ou menos aqui assim, ok? Então, olha lá, antes, depois. Eu posso colocar até um pouquinho mais pra baixo, assim, virar ele um pouquinho aqui, ó. Ó, mais ou menos assim, ó. Eu acho que vai ficar interessante desse jeito. Então a gente tem já um raiozinho de sol. Porém, tá pegando aqui na frente da minha latinha. O raio de sol tá vindo de lá, bate lá na latinha, um pouquinho de cima, mas não aqui atrás dela. Então, ó, eu vou criar uma máscara aqui nesse raio de sol e vou criar uma seleção no formato da latinha para eu ir apagando na máscara. Então eu venho na camada da latinha, tá vendo? Seguro o Ctrl do teclado, dá um clique em cima aqui da latinha, da camada da latinha, vai criar uma seleção, né? Volta aqui na camada, vou desmarcar aqui para poder tirar essas âncoras aqui, então desmarca. Então volta aqui na camada do raio de sol, venho na máscara, venho aqui no meu pincel, ok? Mudo para cor preta, o fluxo aqui posso manter em 10% e eu vou começar a apagar assim, ó, da latinha, tá vendo, ó? Olha lá. Eu posso deixar entrando um pouquinho aqui o raio de sol nela, desse jeito, ó. Então, ó, para tirar essa seleção aqui, eu uso o atalho do teclado Ctrl mais D de dado. Aí agora eu vou apagar um pouquinho aqui o raio de sol do matinho aqui, ó. Tá vendo? Eu posso até deixar entrando um pouquinho aqui assim. Ó. Então, ó, antes, depois. Tá vendo? Feito isso, galera, o que eu vou fazer agora? Né? Esse raio de sol também tá entrando um pouquinho na parte de trás do modelo. Então, ó, venho na camada do modelo, a mesma coisa. Seguro o Ctrl, dou um clique na camada do modelo. Venho na máscara do raio de sol e eu vou tirar, ó, dou um zoom aqui. Vou tirar um pouquinho aqui na parte de trás, ó, com a cor preta, claro, né?
E eu vou tirando um pouquinho aqui na parte de trás do modelo, ó. Pra poder parecer que o modelo tá lá mesmo no cenário, lá, ó. Tá vendo? Eu posso até tirar totalmente, vou fazer o seguinte, tirar totalmente, aí eu volto pra cor branca e eu dou alguns cliques aqui, ó, pra dentro, ó. Olha lá. Só pra entrar um pouquinho de raio de sol. Olha lá. Desse jeito, eu acho que tá interessante. Beleza? Agora, galera, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um pouquinho mais de ambientação nisso aqui. E como que a gente pode fazer isso? Eu vou criar aqui uma camada de brilho e contraste, ok? Vou diminuir bastante aqui o brilho, ó, desse jeito aqui, ó. Vem diminuindo, aumenta um pouquinho o contraste também. Beleza, deixei tudo mais escuro. Agora eu venho aqui em FX, opções de mesclagem, e vou falar para o Photoshop. Photoshop, as partes claras aqui, ó, em camada subjacente, eu não quero que você afete muito. Então eu vou puxar um pouquinho aqui, ó, setinha, olha lá o que está acontecendo, ó. Tá vendo? Vem puxando, porém, ó, segura o Alt, aperta aqui na setinha branca para dividir ela e vem suavizando um pouquinho mais. Então, ó, olha como que eu já dou um pouquinho mais de ambientação, tá vendo? Volta aqui, deixa um pouquinho mais suave, desse jeito. Feito isso, ó, antes, depois, eu volto para 0 aqui, esse brilho e contraste, e eu venho aumentando aos poucos aqui, até chegar aqui num ponto que eu acho interessante. Então, olha lá, antes, depois, tá vendo? Então, a gente consegue, né, ambientar um pouco mais. Agora, galera, eu vou vir aqui na latinha, ó, tem a latinha aqui, vou criar aqui uma camada em branco, vou criar um clip mask nessa camada em branco na latinha, para poder fazer uns ajustes aqui de iluminação nela e colocar a sombra. Então, ajuste de iluminação, porque ela tá muito clara aqui nessa parte. Então, ó, segura o Alt do teclado, vai criar esse íconezinho, dá um clique. Então, tudo que for feito aqui vai ser aplicado só na latinha, não no cenário. Tá vendo que tem aqui uma setinha para baixo? Então, ó, volta aqui no pincel, na cor preta, fluxo 10%, opacidade 100, e eu vou começar a passar aqui, ó, na parte de baixo da latinha lá. Ó, na cor preta. Então, eu venho passando mais ou menos desse jeito. Aqui desse lado eu posso deixar entrar um pouquinho, né, de luz. Aí eu volto para 0% e venho aumentando aqui, ó, desse jeito. Olha lá, olha como que eu consigo ambientar um pouco mais a latinha. Crio uma outra camada, faço o Clip Mask e nessa parte de baixo eu vou escurecer ainda um pouquinho mais, só nessa parte de baixo aqui, que é o contato com o solo, beleza? Então, olha lá, ó, antes, depois. Aí eu posso diminuir um pouquinho aqui a opacidade também, beleza? Se eu mudar aqui para luz indireta, eu acho que fica legal. Olha lá, antes, depois e aqui também para luz indireta. Então, ó, antes, depois, né? Se eu achar que não tá legal e tal, a luz indireta, volto para normal, né? E deixo mais ou menos dessa forma também, ok? Então, ó, antes, tá vendo? A gente conseguiu ambientar um pouco mais a latinha no cenário. Olha lá, olha que legal que ficou, tá vendo? Porém, galera, aqui, ó, tá faltando projetar um pouquinho a sombra da latinha. Então, embaixo da camada da latinha, né, o que eu vou fazer? Aqui, ó, a latinha tá embaixo, tá vendo? Vou criar aqui uma outra camada embaixo da camada da latinha. Então, vou até nomear aqui para vocês não se perderem. E aqui, eu vou pegar o pincel na cor preta e eu vou passando aqui, ó, desse jeito aqui, ó. A luz, ela entra meio que na diagonal, assim. Imagina que o sol tá aqui na montanha. Então, ela vem entrando desse jeito aqui, ó. Pega aqui, ó, passa. Então, olha lá, ele vem desse jeito. Aí vocês têm que entender o que na sombra, né? Quanto mais a sombra tá longe do objeto, mais ela fica fraquinha. Então, eu vou criar aqui uma máscara nessa sombra que eu criei, né? Venho na cor preta, fluxo em 10%, venho na máscara da sombra e eu vou com um pincel grande, ó, suavizando um pouquinho mais isso aqui. Então, ó, o que tá perto fica mais forte e o que tá longe fica mais fraquinho um pouquinho. Então, ó, aqui, ó, assim, desse jeito. Então, ó, antes, depois. Aí, se eu achar que tá forte, diminuo aqui um pouquinho a opacidade, ó, desse jeito, ó lá, ó, olha a sombra projetada. Como é que ela escureceu mais os matinhos e tudo mais, tá vendo? Então, ó, o que eu posso ainda fazer? Eu vou diminuir só um pouquinho mais a opacidade
E só nessa parte aqui, próxima aqui da latinha, eu vou criar uma outra camada e eu vou escurecer só um pouquinho mais essa parte aqui de contato da latinha com o solo, tá vendo? Então, olha lá. Olha que legal que fica. Posso diminuir só um pouquinho aqui a opacidade, assim, ó. Então, ó, antes, depois. Beleza? Show? E a gente praticamente já tem quase que a nossa fotografia aí pronta, galera. O que eu vou fazer ainda aqui, ó? Eu venho aqui no meu modelo, crio um Clip Mask aqui no meu modelo também, ó. Vou criar aqui um Clip Mask nele. Vocês já sabem criar o Clip Mask, né? Venho com a cor branca, luz indireta. Posso colocar até em 100%, porque depois eu controlo na opacidade. E eu venho passando desse jeito, como se a luz estivesse chegando nele ali. Ó. Esses pontos de luzes aqui. Então aqui um pouquinho e tal. Desse jeito aqui. Ok? Olha lá. Então, ó, bate uma luz nele vindo de lá. Então eu posso diminuir a opacidade para 0. E eu venho aumentando desse jeito aqui, ó. A mesma coisa eu posso fazer para amplificar as sombras. Então eu crio outra camada, crio um Clip Mask aqui, ó, seguro o Alt, tá vendo? Ó, virou esse íconezinho, crio o Clip Mask, volto para a cor preta aqui, posso ser em 100% mesmo, passo aqui o preto, ou então, ó, posso colocar aqui ó, o fluxo baixinho e eu venho passando nessas partes aqui onde a luz não tá pegando, ó lá. Aqui um pouquinho e tal. Ó, na mochila, aí eu boto a opacidade em 0 e eu venho aumentando desse jeito aqui, tá vendo? Então a gente consegue ambientar mais o nosso modelo lá na luz do sol, tá vendo? Aí, galera, aqui a gente praticamente, ó, antes, depois já tem a nossa fotografia pronta, eu crio aqui só uma camada de pesquisa de cores, né? Bota aqui em 50%, só para ambientar um pouquinho com a cor do sol, né? Todo o ambiente, e eu mudo aqui para Crisp Warm, olha lá, ficou um pouquinho mais amareladinho, ó, tá vendo? E deu um pouquinho de contraste. Aí se eu achar que tá forte, diminuo um pouquinho aqui, opacidade, né? Posso vir aqui em opções de mesclagem, tirar um pouquinho das partes pretas, desse jeito aqui, ó, para ficar um pouquinho mais fosco. Então, olha lá. Então, ó, antes, depois, eu acho que até tirou muito. Deixa eu voltar aqui, FX, eu vou voltar tudo. Oxe, gente, eu botei o preto todo pra lá, calma aí, deixa eu criar de novo aqui. Vou criar aqui, ó, pesquisa de cores, escolho aqui o Crisp Warm e boto aqui em 38. Se você achar que tá atacando muita iluminação, muda aqui de normal para cor. Então vai mexer só nas cores, olha lá, tá vendo? Aí eu aumento um pouquinho aqui e fica essa cor bem de pôr do sol mesmo, né? Se você achar que tá forte, diminui um pouquinho para não afetar tanto as nuvens. Então olha que legal, galera. A gente conseguiu pegar um elemento gigante e colocar, né, ambientar ele no lugar, né, para poder parecer, né, criar esse efeito meio que de surreal, ok? Se você achar que a latinha precisa de um brilhozinho a mais, né, aí vai de vocês. Eu posso criar aqui um Clip Mask e pintar um pouquinho esse lado aqui da latinha de branco, olha lá. Aqui assim, ó. Tipo como se fosse uma luz mais forte, né? Aí aqui eu mudo para overlay ou sobrepor, né? Para quem tá usando Photoshop aí em inglês ou português, ok? Aí aqui eu posso diminuir, né? Essa questão aqui desse brilho que eu dei na latinha do lado. Posso aqui, ó, botar para 0 e vir aumentando só um pouquinho desse jeito. Tá vendo? Então, fica muito interessante, espero que vocês tenham aprendido, né, com essa aula, que sirva de inspiração para vocês poderem estar criando a manipulação de vocês aí para o evento, né, e eu vou estar analisando as fotografias que foram enviadas para mim. Então, se você não enviou ainda a sua fotografia, envie para o e-mail editandocomcarlos@gmail.com. O e-mail vai estar na descrição do vídeo também, né? Eu quero ver todo mundo participando. Vocês têm até sexta-feira dessa semana para poder estar enviando, né, a sua montagem. Você pode criar qualquer outro objeto, né? Você pode pegar uma pessoa e colocar uma pessoa gigante aqui no deserto, né? Pode pegar um bebê gigante, pode pegar uma xícara
pega uma xícara que você às vezes está lá em cima da mesa, recorta ela bonitinho, bota ela aqui no deserto igual eu fiz com a latinha, uma pessoa tomando banho, né, numa piscina e bota dentro, tomando banho dentro da xícara. Aí é questão de vocês usarem mesmo a criatividade de vocês e tentarem de forma assim um pouco mais real, né, encaixar um elemento que era pequeno dentro de um mundo, né, onde ele vai ficar maior. Lembrando aquele filme, né, para quem não viu aí aquele filme Querida, Encolhi as Crianças, né, fica tudo mais encolhido e as coisas ficam gigantes aos olhos de quem tá encolhido. Então a ideia é essa, é você olhar a fotografia e a pessoa, caramba, olha, como um negócio gigante e tal, igual você vê aqui. Você vê que normalmente quando você vê na vida real a latinha, ela é pequenininha, mas aqui ela tá gigante. Beleza, galera? Se vocês tiverem dúvidas, deixe o comentário de vocês, que eu vou estar tentando ajudar vocês da melhor forma possível e o mais rápido possível. Beleza? Não esqueça de deixar o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço! Listen.